Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. E Laboratório Búrigo. Pode confiar. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Escolha segurança, escolha tranquilidade, escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, a Associação Vida Ativa São José comemora neste mês de maio 10 anos de atuação. E você já conhece esta ONG? Sabe os detalhes do trabalho que eles desenvolvem e a importância do grupo para a nossa sociedade? O programa Pergunte ao Doutor de hoje fala de Vida Ativa São José. Neste primeiro bloco, eu converso com a fisioterapeuta Débora De Biasi e também o enfermeiro Anderson Carvalho. Sejam bem-vindos ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado. Débora, eu começo contigo. Para começar, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador sobre a Associação Vida Ativa São José. Como surgiu e qual o trabalho desenvolvido? Aguinaldo, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre essa Associação Vida Ativa São José. Em 2006 foi criado a Fundação Vida Ativa São José devido à grande demanda de pacientes internados com lesão medular. Bem, Anderson, então pelo que eu entendi, o Vida Ativa São José trabalha hoje com uma equipe multidisciplinar, é isso mesmo? Isso mesmo, Aguinaldo. A instituição ela possui fonoaudiólogos, nutricionista, equipe médica, equipe de enfermeiros, fonoaudiólogo, fisioterapeutas e TO, que é terapeuta ocupacional, né? E tem inscritos hoje na fundação 95 pessoas. E essa demanda não é só Criciúma, é Criciúma e região. Exatamente, Criciúma e região, Aguinaldo. Bem, Anderson, me diga uma coisa, como deve ser o cuidado com um traumatizado raque medular em cada fase do processo? Então, Aguinaldo, o paciente com esse tipo de trauma, enquanto está dentro do ambiente hospitalar, né, a enfermagem faz todo o cuidado de higiene e conforto, sondagens que são necessárias, a mudança de decúbito, né, usa-se também colchão piramidal para evitar a úlcera de pressão, a escara nesse paciente. E logo depois, quando esse paciente vai ter alta, também é realizado orientações para esse paciente, como ele vai fazer uso de sonda em casa, que profissionais ele pode procurar fora desse ambiente hospitalar, seja unidade de saúde, seja o próprio projeto, né, a própria instituição. Então, todo o cuidado de enfermagem para esse paciente, ele é otimizado, né, porque é um paciente que depende bastante da equipe profissional. Agora, Anderson, na condição de enfermeiro, de todos esses
esses processos que tu acabou falando, sim, existe um que é mais difícil de operacionalizar, digamos assim? Esse tipo de paciente, ele muitas vezes não tolera a própria mudança de decúbito, né, que ela tem que ser em bloco, então a gente precisa estar mobilizando o corpo dele por partes, muitas vezes, para evitar as úlceras de pressão. Então sente-se dor, sabe, desconforto, né, nessa mudança. Então é o processo mais difícil, a mudança de decúbito. Né? Às vezes não tolera tão bem a mudança de um lado ou de outro. E essa mudança ela tem que ser feita de 2 em 2 horas, né, para evitar todas essas escaras, essas úlceras de pressão. Bem, Débora, qual a importância da fisioterapia na vida do traumatizado raquimedular? Deve ser uma prática permanente? Sim, na grande maioria acaba sendo uma prática permanente, né, onde o fisioterapeuta acaba tendo um longo acompanhamento com esses pacientes. Então a fisioterapia no hospital ela acaba dando primeiro suporte, né, desde o momento que o médico libera a fisioterapia para o paciente, que geralmente já se dá no primeiro dia mesmo de internação. Então o fisioterapeuta vai lá, conversa com a família, acaba dando maior conforto ao paciente e ao familiar, orientações de cuidados do dia a dia, o modo como manipular esse paciente, né, a importância da mobilização precoce no paciente, né, mexer ele o quanto antes, não deixar somente deitado no leito. E é um trabalho que a gente dá continuidade fora do hospital, né? Então, na pós-alta, acabamos encaminhando esses pacientes para o grupo Vida Ativa, que é localizado também em Criciúma, onde acaba tendo os atendimentos diários. No hospital, nós acabamos tendo um atendimento também todos os dias com esses pacientes. Eles acabam entrando pela lista de prioridades. Então, caso o setor esteja cheio, a prioridade geralmente são os pacientes com lesão medular, né? Então, todo dia há atendimento, mesmo nos finais de semana, a fisioterapia também acaba intervindo no tratamento. Muito bem, então neste primeiro bloco eu conversei com a fisioterapeuta Débora De Biasi e também com o enfermeiro Anderson Carvalho. Quero agradecer a participação de vocês no programa Pergunte ao Doutor. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, Reinaldo. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente volta com mais Vida Ativa. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada, sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova, medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Escolha segurança, escolha tranquilidade, escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias,
somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e as minhas convidadas neste bloco é a Karina Zimmermann, ela que é professora da Unesc, também estomaterapeuta, e também a Michele Ramos, ela que é formada em psicologia. Karina, eu começo contigo. Como funciona então esse trabalho de voluntário junto à Associação Vida Ativa São José? Então, a Associação Vida Ativa São José é bem aberta a qualquer voluntário, tanto pessoas formadas em áreas da saúde e outras áreas afim, mas também para a própria comunidade, cadeirantes e pessoas que queiram ajudar. Eu, enquanto enfermeira estomaterapeuta, atuo na área de incontinências, feridas e estomias. O cadeirante ele tem particularidades, né? Na parte de feridas, tanto na prevenção de úlcera por pressão, porque eles ficam muito tempo na cama, muito tempo sem a reabilitação e internados no hospital, então evitar as lesões futuras é muito importante. E também na parte curativa, quando há lesões na pele, como a úlcera por pressão. Nós acompanhamos o cadeirante tanto dentro do hospital, a partir da entrada após o trauma e posteriormente nos domicílios. Se ele tiver uma úlcera por pressão, a gente vai fazer o tratamento dessa úlcera por pressão. Utilizamos coberturas que vão favorecer o processo de cicatrização mais rápido possível, porque uma ferida, uma úlcera por pressão é uma ferida aberta e que há possibilidade de infecção, por exemplo. Então a gente tenta cicatrizar o mais rápido possível e também utilizamos educação em saúde para que eles saibam como evitar novas úlceras ou também melhorar para a movimentação nessa úlcera que está ali localizada geralmente em região glútea, em região sacral, onde geralmente acontecem as úlceras por pressão. Também na parte de incontinências, a gente ensina eles a respeito do autocateterismo, como tirar a urina da bexiga, porque se eles ficarem com muita urina na bexiga, pode causar dano renal. Então, a gente faz a capacitação deles para conseguir retirar essa urina da bexiga. E na parte evacuatória, a gente orienta como eles devem fazer para quem consegue evacuar e quem não consegue, porque alguns, por causa da perda de movimento intestinal, não conseguem fazer as fezes sozinho, tem que ter algumas manobras. Então, a gente também orienta nesse aspecto no domicílio. Intra-hospitalar é a equipe multidisciplinar dentro do hospital e fora do hospital a equipe de voluntários que nós somos nos domicílios. Bem, Karine, uma outra coisa, como é que funciona então essa parte de prevenção? Então, Aguinaldo, a parte de prevenção de úlcera por pressão ela é extremamente importante, porque o cadeirante, a partir do momento que ele está fazendo a reabilitação com a fisioterapia, eles conseguem fazer certos movimentos. E quando não, a família colabora nesse processo. Não necessariamente a pessoa precisa virar totalmente no leito, mas pode reposicionar braços, pernas, cabeça, orelha, onde tem facilidade também de formar feridas. E quando eles estão na cadeira, existe uma técnica de elevação de tronco, que a gente também orienta, porque se ficar muita pressão em região glútea, há possibilidade de formar a úlcera. Então a gente orienta esses aspectos. Também na prevenção, a parte de hidratação, tanto hidratação hídrica e alimentação, que daí a gente faz um trabalho conjunto com a nutricionista, mas também com a parte de utilização de cremes emolientes, que faz com que a pele fique mais firme, mais difícil de ter aberturas e lesões, para facilitar esse processo de não haver úlcera por pressão por causa de uma pele menos firme, mais suscetível à úlcera, né? Bem, Karine, me diga uma coisa, na condição de professora da Unesc, a Unesc também desenvolve esse trabalho? Certo, Aguinaldo. A Unesc, pelo Vida Ativa, dá essa oportunidade de integrar serviços e a Unesc ser extremamente parceira, existe sim os serviços do SER, que é um serviço de reabilitação dentro da universidade. Alguns cadeirantes fazem a reabilitação também lá conosco, tanto na enfermagem, na fisioterapia, na psicologia, com o pessoal da nutrição. Então existe um trabalho bem integrado dentro da universidade e que possibilita essa parceria com o Vida Ativa, que é uma entidade extremamente importante na sociedade. Bem, Michele, essa é uma nova etapa na tua vida. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que tu conseguiu lidar com todas essas limitações?
Então, obrigada, né, Vinaldo, por estar aqui falando sobre esse assunto com vocês. É um tema bastante importante, né, para a sociedade conhecer. Comigo foi assim, eu sofri um acidente em 2005, no qual eu tive a lesão medular e, consequentemente, perdi o movimento das pernas, né, e não consegui mais caminhar. Então, para mim, foi uma nova etapa, realmente. Foi um momento, assim, de enxergar a vida por um outro ângulo, no qual eu não conhecia. Eu tive que reaprender a viver em cima de uma cadeira de rodas. Então, para mim, foi... No começo eu aceitei, foi tranquilo. Os médicos falaram para mim que eu tinha 2 anos para voltar a caminhar, e caso isso não acontecesse, eu teria que viver de acordo com as minhas limitações, que seriam não poder mais caminhar. Ou seja, então eu aceitei tranquilamente, e a minha família também me apoiou bastante. Foi 6 meses assim de recuperação, né? Eu fiz 2 cirurgias para poder recuperar a coluna. Então foram 6 meses, depois mais 3 anos, sempre em fisioterapia, fazendo acupuntura, sempre trabalhando para manter a musculatura assim, das pernas, né? Para não perder, que depois que o cadeirante, a pessoa vira cadeirante, mesmo que tu não caminhe, tu tem que manter a musculatura das tuas pernas, né? Certo. Então eu fui trabalhando isso, mas a minha cabeça sempre focada no que eu estava cadeirante e eu tinha que viver assim, dessa forma, dali por diante. Tu achas que todo esse processo de um novo aprendizado é rápido, essa adaptação, ou depende muito de pessoa para pessoa? Como é que funciona, Michele? Não, eu acredito que depende muito de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, confesso que aceitei tranquilamente, mas já conheci pessoas que até hoje não aceitam. Não aceitam? Já faz 11 anos que eu estou na cadeira e eu, a partir do momento que eu aceitei, eu conheci pessoas também desse meio que eu não conhecia antes, mas passei a conhecer, de associações, né, que me trouxeram as experiências delas para mim, e a partir disso eu comecei a vivenciar, sair de casa, a fazer a faculdade, né, me formei há pouco tempo em psicologia, a partir dessas experiências de outras pessoas que foram trazendo para mim, né, então eu não deixei de viver por conta da deficiência, mas conheço pessoas que infelizmente não conseguem ter o mesmo pensamento, que tem que ser um pouco mais trabalhado, ser um pouco mais assim, a convivência tem que ser maior, né, com outras pessoas, e a aceitação tem que ser particular, né? Com certeza. É individual. E o resumo de tudo isso, né, Michele, é que a vida realmente continua, né? Continua, exatamente. Hoje eu estou casada, né, depois de um certo tempo que eu estava já estudando e saindo de casa e conhecendo novas pessoas, eu encontrei então uma pessoa também que aceitou a minha limitação, e hoje a gente já encontra casado. Bem, Michele, então, para finalizar esse bloco, de que forma a Vida Ativa São José colaborou e colabora na tua vida, Michele? Então, a Associação Vida Ativa, ela tem uma parte fundamental na vida do cadeirante, né? Ela traz possibilidades dele vivenciar esse mundo, né? E também ajuda no trabalho, nas atividades que o cadeirante ele tem que manter durante a vida, né? De cadeirante. A fisioterapia é primordial. E a Vida Ativa, ela trabalha com isso, né? Com a fisioterapia, trabalha com apoio psicológico, trabalha com apoio de enfermeiros, voluntários, né? Sempre, então, acredito que seja primordial e o atendimento lá é fundamental para as pessoas que são cadeirantes há mais tempo, que já estão lá há mais tempo, e as que estão chegando agora, que estão conhecendo esse novo mundo e estão praticamente aceitando essa nova realidade de vida, né? Então, o papel deles é bem fundamental. Fundamental. Muito bem, neste bloco eu tive o prazer de conversar com a estomaterapeuta, a Karina Zimmermann, ela que é professora da Unesc, a nossa Universidade do Extremo Sul Catarinense, e também a Michele Ramos, ela que se formou em psicologia. Muito obrigado, Karina, muito obrigado, Michele, Obrigada, por também. Tirar todas as dúvidas do nosso telespectador, né? Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e já voltamos. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova.
Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e nesse bloco eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga Heloísa Beirão. Seja muito bem-vinda ao programa Pergunte ao Doutor mais uma vez, né, Elo? Obrigada, Aguinaldo. Tudo bem? Tudo certo. Elo, me diga uma coisa, o traumatizado raquimedular, ele passa por várias etapas desde o início do processo. Acontece o trauma, cirurgias, vem o diagnóstico, fisioterapias. Geralmente a reação, a postura do TRM e também dos familiares não é positiva diante dos fatos, pelo menos de imediato. Qual é o impacto do acompanhamento psicológico nesses casos, Elo? Bem, a atuação da psicologia, né, é bastante importante juntamente com a equipe multidisciplinar, né? Cada um dentro da sua profissão vai estar podendo colaborar para uma boa inserção desse paciente na sociedade e também para ele começar a entender a sua nova realidade, assim como dos familiares também. Então a psicologia nesse momento, ela entra com a avaliação desse paciente, com o psicodiagnóstico, com a psicoterapia, né, trabalhando todos os aspectos cognitivos que podem ser afetados, né, dependendo do grau em que isso pode acontecer. Então trabalha todos os aspectos cognitivos, os aspectos psicossociais que envolvem toda essa situação, né? Então é de fundamental importância que tenha um psicólogo para estar colaborando, né, com esse paciente e com essa família que também acaba sendo um paciente também, né? Porque às vezes a família ela acaba adoecendo bem mais que o próprio paciente, porque se sente muito impotente diante do que está acontecendo. Então, a família também precisa de uma atenção bastante especial. Bastante especial. E até conversando no bloco anterior, Elo, com a Michele, que é cadeirante, a aceitação, na verdade, ela não é igual para todo mundo, né? Não, ela não é igual para todo mundo e ela também não é imediata, né? O paciente passa por algumas fases, né? E geralmente a primeira fase é a fase da negação. Sempre acreditando, tendo a esperança de que aquele quadro possa se reverter, de que ele possa voltar a ser o indivíduo que ele era antes, com as mesmas condições psíquicas, físicas, cognitivas. Então, geralmente essa primeira fase é a fase da negação. Depois, aos poucos, isso vai, claro, ele vai ter que começar a aceitar essa condição nova dele, né? E aí onde também a psicologia com as psicoterapias vão auxiliando esse paciente a que ele possa se dar conta da atual realidade dele, das atuais condições dele, para que ele possa ir novamente se inserindo no meio social, né? E tendo a sua nova vida numa outra condição. Elo, existe um tempo mínimo e um tempo máximo para essa aceitação, não? Existe? Não, isso é um processo interno de cada um. De cada um. Isso é um processo interno de cada um.
tem pessoas que conseguem ter essa dimensão e se apropriar disso de uma forma melhor, e tem outros que não, né? Então é um processo realmente muito individual, lento, né? Para uns e muito individual. E muito individual, com certeza. Okay. Bem, Eloy, nesse programa especialmente nós estamos falando dos 10 anos da Vida Ativa São José. E aí fez parte das comemorações do 10º aniversário do grupo um evento com desfile inclusivo. De que forma essas ações contribuem para a superação pessoal dessas pessoas que se tornaram cadeirantes, Eloy? Esse tipo de ação é de fundamental importância, muito legal. Por quê? Porque a sociedade acaba acolhendo esse tipo de paciente, né, que a gente pode chamar de paciente, e para eles também, né, eles, talvez para muitos seja o primeiro momento em que eles estão se inserindo realmente na sociedade, que eles estão tendo contato com a nova realidade deles, né, e o quanto eles esperam esse acolhimento, essa recepção, né, da sociedade aqui fora. Então é de suma importância, eu penso que poderiam acontecer muito mais eventos dessa natureza para que isso se torne cada vez mais normal, vamos dizer assim, para que o paciente se sinta cada vez mais à vontade, mais incluso no meio em que ele vive. Então eu acho muito legal isso, parabenizo para quem tem essa iniciativa, né, e que pudesse acontecer muito mais vezes. Acho Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Unicred, surpreenda-se. URC 25 anos, diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. E Laboratório Búrigo. Pode confiar. E acabam acolhendo também muito melhor. E aí vão gerando novas iniciativas. Então eu acho muito importante. E de uma forma, uma forma também de valorizar o cadeirante, né? Com certeza. Porque é isso que eu digo, às vezes a sociedade não se acostuma muito com essa situação, porque não faz parte da rotina. Vê um cadeirante um dia no mercado, na rua, isso não é uma rotina, né? Então, se existem eventos como esse, as coisas vão começando a ter um outro olhar, né? Com muito mais naturalidade, com muito mais envolvimento, né? E isso para o cadeirante, para o familiar, isso é muito importante, né? É a inserção dele de novo junto a gente. É verdade. E não só os eventos, né, Lô? A gente precisa também pensar, nós como sociedade, uma coisa que é muito importante para que a gente se atenha, para que os nossos governantes se atenham, é a questão da acessibilidade, né, Lô? Sim, isso, pelo menos aqui na nossa cidade, é uma coisa que eu reparo muito, né? É essa questão de que como tem essa dificuldade, eu imagino para eles quanto seja difícil até a própria locomoção e tudo, né? Então eu acho que seria muito, muito legal. Isso abre também novos horizontes, né? Com certeza. Então até, né, para os próprios dirigentes perceberem, né, o que pode ser mudado, qual a colaboração que pode trazer, né, para essas pessoas. Muito bem, neste bloco então eu tive o prazer de conversar com a psicóloga Heloísa Beirão. Elô, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. URC 25 anos, diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. E Laboratório Búrigo. Pode confiar.